Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast. E hoje nós estamos recebendo aqui esse grande convidado, ele, Rodrigo Capita. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, muito bem-vindo ao nosso podcast e obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Eu que agradeço, cara. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade, né? Obrigado pelo espaço aí, a gente poder estar aqui para comentar um pouco mais nosso dia a dia, né, cara, nesse esporte aí que é o nosso futsal, contar um pouquinho da nossa história e a gente poder mostrar um pouquinho de como é. Aí antes de começar, a galera já deve estar perguntando, cadê o Cime? Eu queria ver o Cime. O que aconteceu com o Cime? O tiozão, como a gente chama, né? Ele tá com uma lesão na posterior, então o único horário da fisioterapia dele coincidiu com esse horário aqui. Infelizmente ele não pôde vir, mas ele mandou um grande abraço a todos aí, pede desculpa pela ausência. É isso aí, o tiozão teve um compromisso de última hora, lesão, o campeonato é assim mesmo. Mas a gente está aqui com o representante do São José, esse Rodrigo, que tem grande história também e está aqui para contar junto para vocês tudo que vai acontecer, tudo que vocês querem saber. A gente vai estar aqui contando os bastidores, como aconteceu a Série Ouro, né? Tricampeão São José, e o Rodrigo também esteve lá nessa competição, esses 3 campeonatos. Então, vamos dar play agora que vamos começar nossa série de entrevistas. Nós estamos aqui com o Rodrigo, que já tem uma longa história no nosso futebol amapaense e no São José, né? Hoje eu creio que está sendo um grande ano para o clube do São José, que tem aí esse quarteto aí que veio de fora e hoje está disputando a Copa Brasil. Mas, Rodrigo, a história do Rodrigão, a gente quer saber como foi lá no começo lá, Rodrigo. Como foi que surgiu o Rodrigo jogando no futsal? É uma história um pouco diferente das outras, porque no futsal, o certo tu vai do futsal para o campo, né? Eu vim do campo para o futsal. Na época eu jogava no trem, joguei uma Copa São Paulo pelo trem em 2007, e quando eu voltei da Copa São Paulo eu fui para o Macapá, né? E eu joguei lá no Macapá por muito tempo, e lá tinha o futsal do Esporte Clube Macapá, e eu comecei aí, né? Comecei a me destacar lá, e em 2009 eu fui pro CEAP. O CEAP na época é um plantel recheado de jogadores, né? A faculdade. Lá a gente tinha a oportunidade tanto como de jogar, mas também principalmente de estudar, né? Então assim, fui para lá em 2009, cheguei no CEAP ganhando 6 títulos consecutivamente de estadual. Na época não era Série Ouro, era um Amapazão mesmo, na época eram 2 turnos, né? Para ser campeão do estadual precisava ganhar o primeiro e o segundo turno. Se ganhasse os 2 já era direto, né? Mas se houvesse um campeão do primeiro, um campeão do segundo, fazia uma final depois. De lá fui pro Santos. O Santos, uma época, fez uma parceria com o Sesp Santos e o Sesp era lá do Pacoval, né? Joguei por lá, ganhamos Série Prata, ganhamos Série Ouro lá também. E eu volto pro CEAP depois. O CEAP tinha dado uma parada, volta pro CEAP e o CEAP da Série Prata, porque ficou 1 ano, 2 anos, a gente consecutivamente, campeão da Série Prata, campeão da Série Ouro de novo, né? Aí, 2021, fui pro Sartori, né? O Sartori a gente subiu em 2020 da Série Prata, 21 jogou a Ouro, né? A gente fomos pro Sartori, tivemos o privilégio lá de ser campeão também em 2021. E 22 vem o São José, né? Em 2021 o São José é campeão da Série Prata, sobe em 2022 e a gente chega nesse clube grandioso aí que fazia muito tempo, né? Que estava fora do cenário, né? Do futsal. O São José estava há mais de 5 anos aí, eu acho que estava fora. Aí 2022 volta, né? Já numa final campeão da Série Prata 2021 e já volta na Série Ouro 2022, chegando numa final, né? Final perdendo pro Panamá. Rodrigão, nessa trajetória aí bem vitoriosa que você tem, né? Qual foi o momento mais especial que você pode dizer assim, que você já relembra, você diz, caramba,
esse é o momento mais especial que eu vivi nessa minha carreira? Dois momentos assim que eu levo para minha vida. O de ter ido para o CEAP em 2009. No CEAP ele era um clube também, além de ser a faculdade, ele era um clube, né? E quando eu cheguei lá, eu tive a oportunidade de estudar, me abriu essas portas aí, eu também me formei lá no CEAP. Eu costumo dizer que o futsal me abriu essa porta, mas assim, o CEAP, a forma que a gente aproveitou lá, que eu curti essa oportunidade, foi magnífica. O CEAP me deu a oportunidade de eu ter uma formação para a minha vida toda, né? A gente até brinca, a gente não deve nada para o CEAP não deve nada para a gente, mas a gente deve muito à instituição, né? E já agora 2023, né? Eu cheguei até a comentar que eu tive um problema meu mesmo, né? Problema familiar, e consegui voltar a jogar 2023 e coroar com o título. Foi os dois assim que mais importantes, não que os outros não sejam, mas esses dois assim eu levo bem pra mim, assim, num lugar bem reservado aqui. Então, uma história boa sempre tem um lado triste. Qual foi um momento assim da tua carreira que mais te marcou, assim, e no episódio que você teve como desafio, assim? Foi 2023, né? A gente conseguiu ser campeão estadual, mas 2023, como pessoalmente para mim foi muito difícil, que eu tive um problema, né? E eu já explanei isso para muita gente, agora para vocês aqui também. Eu passei por uma depressão, uma ansiedade, né? Eu saí do grupo do São José, eu saí de todos os grupos que eu tinha de bola, de WhatsApp, essas coisas, e eu não queria mais jogar, né? Foi bem complicado, eu tive dias bem difíceis, até conseguir entender, até conseguir aceitar, na verdade, o que estava acontecendo comigo, né? O apoio total da minha família, minha mãe, minha esposa, minha irmã, né? As pessoas assim que mais estiveram próximos de mim. E foi bem complicado, cara, bem complicado passar por tudo isso, porque a gente não espera, né? Pode acontecer com qualquer um aí, e a gente não espera, só que a gente precisa ter muita força, cara. Tem que ter muita força de vontade, porque não é fácil. Situações assim que eu lembro, que eu me recordo bem, a gente, como eu dizia assim, a pior parte para mim era maltratar a minha família. A gente maltratava a minha família assim todo o tempo. Meu maior sofrimento era maltratar eles, porque eles queriam conversar comigo, eu não falava nada. E eu maltratava eles com silêncio. Eu não conseguia falar nada, não conseguia expor nada. A minha mãe ia na frente do meu trabalho tentar conversar comigo, e eu naquele momento não conseguia falar, e tratava mal, dizia que eu não tinha nada, e subia, virava a costa e ia embora. Então, assim, inúmeras vezes minha esposa também querendo conversar comigo, ela do meu lado deitada, eu não conseguia, cheguei a ver ela chorando também. Às vezes me perguntava: por que tu não consegue falar comigo, né? Às vezes imaginando que o problema fosse ela, e não era. Então, assim, cara, foi um ano bem complicado, mas graças a Deus eu consegui. Eu mesmo pedi ajuda, eu mesmo fui procurar ajuda, fiz uma bateria de exames, psicólogo, psiquiatra, e quando eu fui ao psiquiatra, ele me passou um remédio. Esse remédio eu tomei 2 vezes. Uma das vezes eu estava no terreno do meu compadre, que a gente tinha lá no Ariri, e eu tomei esse remédio. E quando eu tomava 2 cápsulas por dia, eu tomei acho que uma semana, 2 vezes, 3 vezes, uma semana. Se eu tomei uma semana no máximo, esse remédio foi muito. E lá nesse dia no Ariri eu disse que eu não queria mais aquilo para mim. E eu tinha 1 mês para voltar no psiquiatra, para ele entender como era que estava eu reagindo com o remédio, né? Como era que eu estava reagindo a essa medicação que ele tinha me passado. Eu peguei o frasco e joguei dentro do rio. Eu falei que eu nunca mais ia tomar aquilo na minha vida. Aí passou, teve um retorno com o psiquiatra. E eu expliquei para eles, eu disse, quando ele perguntou: e o remédio, como é que tu sentiu? Eu falei: doutor, eu joguei dentro do rio. Aí ele levantou assim, me olhou e falou: sério? Eu falei: sério, joguei fora. Eu falei que nunca mais ia tomar aquilo na minha vida, e eu não vou. Aí ele me deu o nome de um processo que eles esperam isso que aconteça, né? Foi um processo, infelizmente não me recordo o nome que ele me deu, o nome técnico deles lá da profissão,
e que eles dizem acontece, é raro, mas acontece com alguns pacientes, né? Que para eles é muito bom isso, é muito bom que a pessoa passe a entender o que ela tem e passa a criar forças para aquilo lá. E fiquei com ele, depois que eu saí dessa consulta com ele, eu comecei meu acompanhamento com o psicólogo e fui aí durante 3, 4 meses. Os meus amigos do São José, eu costumo dizer que no clube lá nós somos amigos, porque a gente marca churrasco, a gente marca terreno, a gente vai, a gente toma uma cerveja, isso fora de campeonato. Então, quando chega a competição, a gente é muito próximo. E quando eu falei que eu não queria mais, eles foram para frente de casa. Poucos dias depois foi o meu aniversário e eles estavam todos lá comigo. Aí fui conseguindo, mas não consegui voltar. Já voltei a jogar, acho que estava nas finais, já para a fase final. E muita dificuldade ainda, muita dificuldade. Né? Eu cheguei a comentar mais cedo aqui que eu me sentia muito inseguro e a minha segurança era a minha esposa, eu tinha que estar do lado dela para mim todo o tempo. Para onde me convidasse eu queria ir, porém ela tinha que estar comigo. Era a pessoa que estava sempre do meu lado, está do meu lado até hoje e assim, minha mãe, minha irmã, comentei agora, né, que elas fizeram um grupo no WhatsApp, que elas ficavam me monitorando onde eu estava, com quem eu estava, e aí o que ele está fazendo, como é que ele está. Não, eu estou com ele aqui, está de boa, está tranquilo. Olha, hoje ele não acordou bem, mas o apoio da família aí foi tudo, cara. Aí em 2023 consegui no final voltar, conseguimos ser campeões aí e desde então continuei no meu acompanhamento psicológico. Depois de 3, 4 meses recebi alta, né? Eu digo que estou curado, não tem cura, mas hoje eu consigo conversar, eu consigo expor, consigo explanar. Eu passei a entender essa situação toda, eu passei a entender que todo dia é uma batalha diferente. Tem dias que eu não acordo bem, mas eu já sei como é, eu vou, faço normal, acordo cedo, tomo meu banho, tomo meu café, vou fazer o que eu tenho que fazer, vou trabalhar, vou treinar e depois vai passando, e tá tudo bem. Mas é muito difícil, se não tiver um apoio da família, se não tiver principalmente a força de vontade, cara, é bem complicado, como vocês podem ver, né? Uma história toda bonita, você vê hoje o Rodrigo campeão, Rodrigo hoje capitão, né, de um time que tem várias estrelas, mas passou por uma situação dessa, né? E para você que também é atleta ou também está vendo esse vídeo e está passando alguma situação semelhante, aqui ó, Rodrigo é prova viva que você também pode superar, né, Rodrigo? Pode, tem que ter força de vontade. A gente sempre tem que achar que a gente pode mais que isso, que a gente é mais forte que isso, né? E eu sempre digo, procure ajuda, fale com alguém. Eu depois conversei com inúmeras pessoas sobre isso e o melhor remédio é a gente falar, é a gente expor, a gente dizer o que está sentindo. É difícil, não consegue, mas a partir do momento que você começa a entender, começa a dividir isso com alguém, o tratamento ele fica mais fácil, o caminho ele se torna mais fácil. Então é isso aí, galera. Olha, o Rodrigão tá só começando aqui, isso é só uma pequena história de tudo que já aconteceu. Ainda tem muita coisa que vai acontecer, né, Rodrigo? O ano ainda nem acabou ainda, né? Mas tem muita coisa que vai acontecer. Rodrigo, conta pra gente, pra quem tá assistindo aí, o pessoal quer saber, como é a rotina do Rodrigo hoje? Treino? A minha rotina hoje acordo cedo sempre, né? Eu trabalho na segurança pública aqui no estado, vou trabalhar, né? Volto para casa no final do expediente, aí quando o dia de treino de São José vou treinar, né? Eu também, como eu disse, sou professor de educação física, eu tenho algumas aulas particulares para que eu faço também e vou trabalhando, uma rotina normal de um morador aqui do estado, na realidade que a gente tem aqui no nosso estado. A gente infelizmente ainda não consegue viver só do futsal, então assim, eu vou trabalhar de manhã, acordo, vou treinar de noite, tem outros jogos também, não é só o São José, a gente faz aquele famoso extra também, né, e tem que ter as peladas, né? Tem que ter, não pode parar. Só que aí quando começa esse segundo semestre, que a nossa série ouro é no segundo semestre aqui, fica assim 6 meses bem corrido. Olha, já vamos entrar em dezembro e a gente ainda está nessa batalha aí de jogos todo dia quase. Nosso bate-papo, se você está gostando,
curte, comenta, compartilha aí, que esse é só o segundo episódio. Já estamos aqui com essa fera, Rodrigo Jucá, capitão do São José. Rodrigo, a gente sabe que todo atleta tem aquela inspiração, né, Rodrigo? Qual é a inspiração do Rodrigão? Cara, minha inspiração é minha família, meus filhos, que é, como eu disse, né, até aqui no intervalo, que eu não tenho filho meu mesmo de sangue, mas quando eu comecei com minha esposa, ele tinha 2 anos, o Gustavo, hoje ele está com 17, então cuido, trato, né, educo da mesma forma como se fosse meu. Meus 2 sobrinhos, o João Pedro e a Eloá, um de 18 também, e a Eloá de 4 anos agora. Minha mãe, né, minha inspiração da vida, assim, toda, foi pai e mãe sempre, muito presente. Né? Meu pai era jogador também, né, mas a gente não foi tão próximo, assim. Hoje a gente já está, hoje a gente está próximo, assim, mas a minha mãe, ela foi pai e mãe desde sempre, então é por eles, assim, que eu jogo, é por eles que eu procuro sempre melhorar cada dia, né, ser não só como jogador, mas como homem, né, como pai, porque eu cuido desses 3 aí como se fosse, eu não tenho, mas por eles aí eu mato em morro, como a gente diz. Que minha irmã, né, me cobra, doida pra ser tia, um dia desse ela tava brigando comigo, e aí minha filha e meu filho não vão ter um primo, não vão... Como é que vai ser, Rodrigo? Aí tá, mas tá tudo bem, tá tudo certo, mas a minha família é a minha base de tudo. E um atleta assim que te inspira, assim, Rodrigo? Um atleta que me inspira, cara, assim, tem vários. O próprio tiozão que me deixou aqui hoje, depois eu converso com ele. O Cine, né, que vi jogando muito tempo. Joguei contra ele na Taça Brasil, acho que em 2014, em Garanhuns, Pernambuco. Ele estava no Corinthians. Aí joguei contra ele, mas sempre via, né, ele jogando. Né, o próprio Rodrigo agora também, lá na Magnus, o Rodrigo é um cara bem inspirador também pela trajetória que tem, pela história de vida que tem. Mas esses caras, cara, eu procuro sempre ver eles, tá vendo, ver o que fazem de melhor, o que fizeram de melhor, não só pro esporte, mas assim, pra vida mesmo. É isso aí. Então, esse está sendo nosso bate-papo. E, Rodrigo, a gente vê que você hoje tem uma responsabilidade no grupo, né? Capitão hoje de um time, né? Que a gente vê que tem muitos jogadores talentosos, tanto jogadores que estão com vocês hoje, né, que é o quarteto aí, quanto jogadores também nossos daqui, né, que são muito bons, né, e você tem essa responsabilidade de ser o capitão desse time. Como você se vê hoje nessa responsabilidade? Aí vem, agora como a gente está conversando, né, a responsabilidade sobre não só tu carregar a faixa de capitão, mas fora dali. Né, eu converso muito com eles, assim, coisas que também eles às vezes não falam para ninguém, falam para mim, né, então eu trato muito bem eles para que eu seja bem tratado por eles também. E a responsabilidade é enorme de lidar com eles, não é fácil, são muito péssimos lá também, tem horas que tem que dar uma puxada na orelha. Eles também, quando tem que me falar as coisas, eles têm livre-arbítrio para isso também, podem falar. A gente se respeita muito, como eu disse. E liderar e agora, sem palavras para esse quarteto que está aí, né? Os 5, na verdade, Serra, Cime, Leandrinho, Rabisco e o Vitinho. Agora o Luciano, que chegou também, né? Esses caras são fora de série. E mesmo assim continuar carregando essa faixa de capitão aí é uma responsabilidade muito grande. Inclusive o Cime foi um jogo, capitão, me brigou, não quer. Como ele diz que eles vêm para ajudar a gente, não vem para mudar nada que a gente fez aqui. Né? Então, assim, essa humildade deles, a parceria deles, a gente conhecendo como a gente está agora, conhecendo eles mais a fundo, bem próximo, a gente vê que são pessoas sensacionais. E os meninos daqui, a gente diz que no São José estão os melhores, cara. Com todo respeito, né, a todos os outros jogadores, muitos jogadores bons aqui, mas no São José a gente costuma dizer que sempre estão os melhores. Né? A gente trabalha muito, a gente treina muito para isso, né? Para que a gente seja melhor mesmo. A gente não só se reúne e vai para o ginásio jogar. A gente tem toda uma trajetória, toda uma semana programada,
né? Então a gente se cobra muito e o resultado reflete lá dentro. Rodrigo, você acha que a gente vai conseguir ver um atleta nosso na seleção brasileira de futsal? Eu queria muito ver, mas aqui eu acho bem difícil, cara, bem difícil, porque agora que a gente está tendo uma visibilidade maior, né, agora que de uns 4 ou 5 anos para cá, que o nosso futsal deu uma alavancada aí legal, federação lá com o Luiz Carlos, Robson, Ricardo, né, eles estão com um trabalho excelente e a cada ano que passa isso só vem aumentando, então isso já é uma vitória pra gente. Hoje, se eu parar de jogar, tudo que a gente fez lá atrás, tudo que eu procurei lá atrás, tudo que eu aprendi, por exemplo, que eu vi, quando eu fui pro SEAP, os caras eram Marcel, Wilton, Conde, Rony, o próprio Babalu, e esses caras hoje estão aí também, tudo que eles fizeram lá atrás, e hoje se eu parar, eu posso dizer, está entregue, está em boas mãos, tem jogadores bons, né, tem homens, né? Primeiro a gente, desde formar o jogador, a gente procura sempre formar homens ali de caráter, que sejam honestos, né? Para poder levar esse esporte mais cedo. Mas a casa de seleção brasileira eu acho difícil ainda, não impossível, eu torço para que isso aconteça, mas nesse nível que a gente ainda está, a gente pode buscar, mas ainda está difícil. A gente está torcendo, né, que venha a convocação do Igor, né? O Igor na seleção brasileira de campo, né? Mas ainda não veio, né? Ainda não veio. Torce muito, né? Torce muito. Mas eu acho que é questão de tempo também. Questão de tempo. Um menino muito bom, muito humilde, na família dele, conheço muita gente lá, né? Da onde veio, os pais que tem. Então isso aí o Igor acredita que é questão de tempo. A gente já teve próximo de uma convocação com o Cássio, né? O Cássio que joga lá em Portugal. O Cássio está há mais de 10 anos lá em Portugal. O Cássio jogou no Benfica, jogou no Sport, jogou Champions League de futsal contra o Barcelona, tudo. Nesse jogo a gente assistiu lá no SEAP, a gente ainda estudava lá na época. Né? Ficamos muito próximo de uma convocação, assim. Foi os que mais se aproximaram. O Igor agora, né, também na seleção de campo. O próprio nosso aqui, o Igor Calçoene, né, nesse ano de 2014 aí, da Taça Brasil, ele foi pro Vento em Popa, foi para Bahia, né, jogou muito tempo, campeão baiano lá, depois voltou também. Mas a gente espera que aí, como disse, tem muitos jogadores bons, a gente espera que ele possa já ir daqui do estado para fora, já é uma grande vitória. A gente que acompanha o futebol tanto na quadra quanto no campo, nas bases também, e Rodrigo, a gente percebe que tem muito jogador bom, né, que já vem desde pequeno já com os pais acompanhando, né? Sim. E vem com um técnico acompanhando, eles conseguem desenvolver bem. Agora, recentemente, a gente teve a saída do Kaique, né? Que saiu daqui, da base de um clube daqui, que está jogando no Atlético Paranaense, né? Olha só. Então, a gente vê que o esporte em si, né? O futebol em si, aqui do nosso estado, ele está ganhando essa visibilidade, né? Então, isso é muito bom para os nossos atletas e para os jovens, né, Rodrigo? O que você poderia dizer para os jovens, né? É assim, a base familiar eu acredito que seja tudo, né? O teu pai, a tua mãe te apoiar ali e ter a cabeça no lugar, porque não é fácil ir daqui para fora, né? Muitas vezes deixar muita coisa para trás aqui, por mais que vá pai e mãe, vai ficar muita gente que vai deixar muita coisa, toda uma história, toda uma família, mas a base familiar é muito importante, cara. É importante estar acompanhando, é importante estar perto, né? E agora a gente tem uma base aqui em Macapá muito boa, né? Um dia desses tinha 3 no Atlético Paranaense, né, fazendo teste, inclusive foram agora de novo, não sei se ainda vão, não sei como é que ficou, mas pô, a gente espera que vá, espera que volte, mas assim, cabeça no lugar, né? Apesar de tudo, por exemplo, as crianças hoje aí, a nossa base aqui, sub-9, sub-10, sub-11, fora ali, eles jogam como gente grande, mas fora dali são crianças ainda. Então tem essa fase, né? Você vai ser criança, você vai amadurecendo, vai entendendo, vai cumprir o ciclo da vida normal, né? Nada de muito exagero, porque como eu disse, são crianças ainda, né? Mas que possam ter um acompanhamento familiar, uma base familiar muito boa aí para que lá na frente consiga o êxito, por exemplo, agora como a gente falou do Igor, né? Do Igor Paixão. A gente vê, né, que muitas vão para a quadra para assistir, né, o jogo do São José. No final querem tirar aquela foto lá. É legal isso. Na semifinal ou na final, minha mãe estava no carro comigo e perguntou,
né? O que os meninos me chamavam para bater fotos. Eu falei, mãe, é bater foto, registrar alguma coisa. Aí ela me perguntou como era que a gente se sentia, como era que eu me sentia com aquilo. Aí eu disse para ela que eu me sentia muito responsável por aquilo, porque assim, por mais que a gente não saiba, e muitas vezes acontece isso, a gente não sabe, a gente é referência para muita gente. Né? Apesar de ter gente também que não gosta da gente, que é normal e está tudo bem, mas a gente é referência para muita gente, para essa garotada. Né? Uma foto, um abraço, uma camisa que a gente deu, uma caneleira, e já ficam muito felizes. E assim, então, eu até dei um exemplo para ela, eu falei, eu saio de casa para eu jogar, né? Eu vou me policiando, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou fazer dentro de quadra, por exemplo. Pô, eu tenho várias pessoas que me levam como exemplo e eu vou brigar dentro de quadra. Vou xingar, vou estar chamando. Palavrão acontece normal, né? Aquele porra de jogo, aquela confusão de jogo, mas aí vou me exaltar, vou querer estar indo para vias de fato dentro da quadra, ou em qualquer lugar que eu vá jogar. Não, né? Porque a gente pensa assim, tem muita gente que vê a gente como referência e se espelha na gente também. Bom, galera, você está gostando do nosso bate-papo? Mais uma vez, já compartilha aí, porque esse é apenas o segundo episódio do nosso podcast. Então, quem será que vai ser o próximo a sentar nessa cadeira aí, vai estar aqui de frente com as câmeras, vai contar a história que ainda não foi a público, bastidor, superação, né, como o Rodrigo contou aqui com a gente. Então, vamos falar de futuro, né, Rodrigo? Qual o futuro? Hoje estão competindo aí na Taça Brasil. Qual o futuro aqui agora do Rodrigo? Cara, a gente espera terminar essa Taça Brasil da melhor forma possível aí, né? A última vez que a Taça Brasil veio aqui para Macapá foi há 20 anos atrás. Era lá na Vestino Ramos. São José foi campeão da Taça Brasil, né? Há 20 anos atrás. E eu já disse isso no nosso vestiário, ali no nosso momento, que inúmeras vezes nós fomos jogar a Taça Brasil fora e deixava aqui torcedor, família, amigos, filhos ficavam aqui e torcendo pela gente, olhando a gente pela TV, e hoje, né, graças a Deus, a gente está tendo a oportunidade de jogar, né, com a presença deles aqui, olhando a gente. Uma competição muito legal, muito charmosa, eu costumo dizer assim, que você se sente jogador mesmo, é uma sensação muito boa. E a gente espera primeiro colocar o São José na primeira divisão, né? Hoje a Taça Brasil nós estamos jogando a segunda divisão aí, né? Estamos com 2 vitórias aí muito bem encaminhadas e a gente espera primeiro conseguir esse acesso, que é o mais importante. Aí depois lá no último jogo a gente vê como é que termina, se a gente consegue, almeja o título com certeza, mas assim, o primeiro objetivo pra gente aí é esse acesso, que aí ano que vem nos dá o direito de jogar a primeira divisão. Rodrigão, tá com quantos anos hoje? 37 anos. E aí, Rodrigo, até quantos anos ainda aí? Costumo dizer que se eu brincar, a gasolina tá acabando. Aí, mas assim, cara, já pensei várias vezes. Inclusive ano passado, quando eu fui falar pro Ricardo, falei para alguns dos meninos lá, jogadores, não deixaram, não querem que continue. Mas assim, o futuro eu digo que a Deus pertence, cara. Se Deus quiser conseguir concretizar esse acesso aí da Taça Brasil, primeira divisão, com certeza eu vou querer jogar ano que vem, né? Mas assim, muita calma, tranquilidade, muita cautela, né? Porque também não é fácil. Quem é o mais velho do grupo? É o tio, é o Cime. Quantos anos ele tem? 48 já tá. Nosso grupo aí, o elenco é acima dos 30, acho que abaixo de 30 são bem poucos. Mas nosso time é todo acima de 30, 35, 36, 37, 40, né? E a gente vai se virando, mas não é fácil. Muita dedicação nos treinos, a gente treina bastante, se dedica bastante, né? Evita algumas coisas, se poupa de algumas coisas, se priva, né, de algumas coisas para que a gente consiga jogar, né? Tem uma garotada nova aí vindo, corre que só, e correr atrás deles é complicado. Mas assim, vou mais aí, eu digo, mais 1, 2 anos ainda vou continuar jogando. É bacana, né, Rodrigo, que quando a gente está na beira da quadra, a gente vê
que quando entra o quarteto lá, o time adversário, ele respeita, né? Ele respeita o quarteto lá, o Cime, o Rabisco, o Leandrinho, né? Também. Então, é um time, um quarteto que não só os jogadores temem, né? Mostra o respeito, né? Por eles, né? A gente costuma dizer que não é medo, não. É respeito mesmo. Porque o que esses caras já fizeram aí, o Cime, campeão mundial com a seleção brasileira, Leandrinho, seleção brasileira, né? O Rabisco mesmo novo, o Vitinho também agora, né? São atletas de muito alto nível aí. O Rabisco esse ano estava na Trovão Azul na Copa Ouro em Itaituba, uma das maiores competições que tem no Brasil, né? O Vitinho também é excepcional, o goleiro Serra, né? O Luciano que chegou agora também, veio de Pernambuco. Muitos bons jogadores, muito bons atletas. Então isso, assim, esse respeito que eles adquiriram é reflexo da vida deles, né? Que acho que agora eles entendem que foi feito lá atrás, foi feito de uma maneira muito correta para hoje estar usufruindo esses frutos aí. É isso aí, galera. Então, esse nosso bate-papo aqui com o nosso capita, né? Rodrigo que está revelando aqui quais são os futuros, quais são as pretensões. Passando, eu creio que vai passar pela Taça Brasil, vai seguir aí na liga aí, e eu tenho certeza que ano que vem a gente ainda vai ter muito ainda ver o Rodrigo jogar, ver o Rodrigo como capitão, com essa galera toda aí ensinando, né? Dando exemplo de superação, dando exemplo dentro da quadra. E é isso aí, continue assistindo aí o nosso podcast, continue comentando, deixa aí no comentário o que você está gostando, o que você queria que o Rodrigo falasse, né, e não falou aqui, porque esse cara tem história e a gente tem pouco tempo para colocar dentro do vídeo. Então, coloca aí, comenta aí, deixa nos comentários que a gente vai deixar para ele, que ele vai comentar para você. Então, galera, voltamos aqui. Vamos agora para as perguntas da galera, né? Eu deixei uma caixinha de perguntas e a galera tá curiosos para saber sobre o gol dos 10 segundos, Rodrigo. Conta aí pra gente. Gol que nem eu imaginei na minha vida fazer. O gol vai ficar muito marcado aí por muito tempo. Eu vou poder ainda contar muito dessa história desse gol. A gente estava perdendo o jogo, o jogo foi 1-0. A gente fez 1-0, o Sartori empatou igual e prorrogação fizeram 2-1 no segundo tempo. A prorrogação faltava 1 minuto para acabar. Aí a gente suicidou com o goleiro Linha. Tínhamos treinado o goleiro Linha. E a bola rolando de um lado para o outro, o cronômetro andando. E quando... Eu lembro do lance que o Jonas foi tentar driblar e sofreu a falta. Eu digo que se o Samuel árbitro, que ele tá com o apito na boca, ele apita a falta. Só que o apito estava aqui embaixo e a bola sobrou, eu chutei. Aí quando a gente olhou 10 segundos para acabar o jogo, né, tive a felicidade de fazer esse gol aí, que levou a gente para as penalidades. Aí nos pênaltis a gente foi feliz pra caramba, conquistamos o título aí em 2024. E outra pergunta aqui, Rodrigo. Um lugar que costuma recarregar as energias? Terreno, cara. Gosto de terreno, gosto de fazer um churrasco, tomar minha cerveja. Isso eu não nego pra ninguém. Né, disso, comentei ainda agora do Ariri, um terreno do meu compadre, a gente ia bastante. Né, Curicaca, que é um terreno de um outro amigo lá também. Então esses lugares. Prefiro... o Rodrigo sumiu da cidade e pode dizer que tá para terreno. Gosto muito disso. Gosto de pegar o carro e ir embora na estrada mesmo. Tá no Rio, tá no Rio. Tá pra ir no mato. Mais uma pergunta da pessoa que perguntou. Quer saber um sonho não realizado? Cara, um sonho não realizado. No esporte, se eu parasse hoje, tô bem realizado com isso. Na vida pessoal, correndo atrás aí ainda da casa própria, né, da estabilidade, não que não tenha, né, mas assim, se firmar bem, mas isso a gente continua aí trabalhando, seguindo e já dá tudo certo. Gosta de açaí? Gosto, mas aí não é muito não. Não tomo bastante não, mas eu tomo. Queria saber se tu toma com açúcar ou sem açúcar. Não, com açúcar, com açúcar. Com açúcar. É com açúcar. Com açúcar eu tomo. Rodrigo, com açúcar. E, Rodrigo, mais uma pergunta aqui para fechar. O Rodrigo aqui, se tu fosse olhar 10 anos atrás, o que o Rodrigo diria para o Rodrigo de 10 anos atrás? Deu certo.
Porque assim, passou muita coisa, né, cara, no filme. Igual eu disse agora, se eu parar de jogar, o futsal aí tá entregue. Eu acredito que a partir do momento que tu te dedica a uma modalidade, tu gosta daquilo, tu não é só por conquistas. Como eu disse, o futsal já evoluiu bastante, né, vem evoluindo a cada ano. Aí, nossa, aqui no estado a gente vê hoje as pessoas entendendo o quanto esse esporte ele é gigantesco. E eu diria isso, para mim deu certo. E é isso aí, galera. Estamos chegando ao fim de mais um podcast. Mas antes, o Rodrigão tem uma mensagem para deixar para você aí que está assistindo a gente. Primeiro agradecer, né, mais uma vez a oportunidade, né, dizer que quem está nesse esporte aí continue, persista, você garoto que está começando agora, siga, escute os pais, escute a família. A base, eu costumo dizer muito isso, a base familiar ela é primordial, né? Então, honestidade, sinceridade, seja uma pessoa íntegra, que as coisas caminham sempre da forma certa. É isso aí, essa foi a nossa mensagem do nosso capitão Rodrigo. Mas nosso podcast chegou ao fim. Teremos mais ainda em 2026. Muitos ainda vão sentar nessa cadeira, vão contar a história. Então, chegamos ao fim, mas não poderíamos deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, a Imóveis Macapá, e a todos os nossos amigos que estão nos ajudando, nos bastidores. Os nossos amigos estão aqui nos apoiando, estão assistindo a gente, comentando a live. Nosso agradecimento a todos vocês e ao nosso Deus maravilhoso por permitir a gente chegar aqui e fazer acontecer essa história. Então, até a próxima, galera!